Eu vou começar esse vídeo contando pra vocês a decisão mais difícil que eu tomei e que me fez passar 13 anos meio angustiada, entrando e saindo de um estado meio depressivo e sem gostar da minha vida. E eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi com isso, sobre como tomar decisões e quais são as minhas dicas pra você tomar decisões com a sua alma. Eu tinha 17 anos, eu estava no último ano da escola e eu precisava decidir qual faculdade eu ia fazer. Eu tinha passado os últimos anos do ensino médio gerando uma expectativa na minha família de que eu ia prestar medicina, alguma coisa assim. Só que aí no último ano do ensino médio eu comecei a fazer um curso de teatro e eu me apaixonei por aquilo. E aí isso gerou em mim uma dúvida, um conflito interno muito grande. Eu cheguei até a fazer um teste vocacional com uma psicóloga e sabe qual foi o resultado? Empate entre a área da saúde e a área das artes e da comunicação. Ou seja, não me ajudou em nada. E aí quando foi chegando no fim do ano, eu tava tão mergulhada naquele processo com o teatro, eu tava gostando tanto daquilo, que foi ficando cada vez mais fácil pra mim de decidir. Eu comecei a deixar de ter dúvidas e comecei a falar, não, é isso que eu quero, eu vou prestar artes cênicas. Então a decisão se tornou fácil pra mim. Só que aí veio a parte difícil. Quando eu contei pro meu pai que eu queria fazer teatro, ele não ficou nem um pouco feliz. Ele ficou bem decepcionado, na verdade. Isso gerou uma briga e num primeiro momento eu bati o pé e sustentei que era aquilo que eu queria mesmo. E aquilo fez com que eu e meu pai, a gente se afastasse até por um tempo. Quando chegou o dia de fazer a inscrição no vestibular, eu lembro que eu tava na fila. Naquela época não tinha inscrição pela internet, essas coisas. Tinha que ir lá no lugar, preencher uma ficha. Então eu fiquei numa fila imensa, com a ficha na mão. E eu já tinha preenchido tudo ali da ficha, menos a carreira. E eu fiquei com aquele campo em branco a fila inteira. E as pessoas iam entrando lá para fazer a inscrição e saindo, entrando e saindo, a fila ia andando e andando. E cada vez que uma pessoa entrava e saía, eu ia ficando mais angustiada. O que eu ia preencher ali, o que eu ia preencher. Quando tava faltando assim umas 2, 3 pessoas para chegar a minha vez, sabe o que eu coloquei nessa ficha? Ciências sociais. Não foi artes cênicas nem medicina. Porque a minha lógica naquele momento foi: eu preciso ganhar tempo. Então eu pensei, eu vou entrar na USP, é uma faculdade gratuita, e eu vou ganhar tempo e eu vou pensar um pouco melhor. Só que essa foi a decisão que impactou negativamente a minha vida durante mais de uma década. E não pela escolha do curso que eu fiz ali naquele momento de forma quase que aleatória, né? Porque depois eu nem fiquei muito tempo, eu fiz 6 meses de ciências sociais e logo na sequência eu quis prestar comunicação social, então voltei pra trilha do caminho que eu tava. A questão foi que ali naquele momento, quando eu tomei aquela decisão e eu preenchi aquilo no papel, no meu coração ficou marcada a ideia e a ferida em volta dessa ideia de que eu não conseguia fazer o que eu queria, de que eu não conseguia bancar o meu desejo, de que a opinião, de alguém de fora, que não era qualquer pessoa, era o meu pai, impactava muito na minha convicção, na minha confiança, na minha decisão. E a moral da história não é aquele clichê, você tem que tomar as decisões com base no que você quer, no seu sonho, sem se importar com as opiniões dos outros. Não é isso que significa tomar decisões com a sua alma. Eu vou dizer pra vocês porque que hoje, depois de 17 anos daquela história, eu considero que naquele momento eu tomei uma decisão com a minha alma. Mari, mas se você tomou uma decisão com a sua alma naquele momento, por que é que você passou mais de uma década sofrendo com isso? Eu vou explicar por quê. Naquele momento, a minha alma não queria só fazer teatro. Agradar o meu pai era tão importante para minha alma quanto fazer teatro. Mais importante, na verdade, né? Porque eu não tinha estrutura emocional para bancar fazer aquilo que eu queria sem o apoio de uma pessoa que era tão importante para mim naquele momento.
eu tava morrendo de medo, o que meu pai falava fazia sentido, eu tinha zero conhecimento, né, sobre o que era trabalhar, o que era a vida adulta, e não tinha como eu fazer isso sem apoio naquele momento. Então, naquele momento, aquela foi a melhor decisão para mim. Foi a decisão certa, tomada a partir do meu sentir. Mas qual que foi o problema, então? Por que que isso assombrou a minha vida por mais de uma década? Porque eu não sabia como cuidar disso. Na minha cabeça eu ficava repetindo, eu não consigo fazer o que eu quero. E cada escolha que eu fazia, eu continuava assombrada pelo pensamento. Eu escolhi errado de novo, porque eu não consigo fazer o que eu quero. Então, como eu não consegui cuidar disso, da decisão que eu tomei, das consequências que essa decisão teve para mim internamente e na minha vida, naquele momento eu me separei da minha alma, porque eu não conseguia lidar com o fato de que eu tinha tomado aquela decisão. Então eu me separei da parte de mim que tomou aquela decisão. Eu me desconectei de mim mesma, da minha alma. E sabe qual foi o meu maior erro? O que realmente me desconectou da minha alma? O meu maior erro foi eu ter me limitado a ser quem eu queria ser. E não ter olhado, cuidado, estado lá comigo, com quem eu era. Eu achava que se eu não conseguia ser aquilo que eu queria ser, então eu não era nada. Não era ninguém. E eu fiquei mais de uma década me punindo por isso, por aquela escolha. E nisso eu me separei da minha alma. Ela estava ali, ela estava me guiando, mas eu estava separada dela, como se tivesse um muro entre eu e a minha alma. E aí eu vou contar para vocês também como é que a minha história foi se desdobrando até eu conseguir sair, né, atravessar esse processo e chegar do outro lado e me reconectar comigo mesma. Mas antes eu queria mostrar para vocês algumas coisas mais práticas que eu aprendi nesse caminho sobre como tomar decisões. Então a primeira coisa é que toda a decisão dói. Porque sempre que a gente toma uma decisão, a gente está escolhendo uma coisa e não escolhendo outra. Então, se toda decisão dói, a gente não pode escolher tomar decisões baseado, né, no objetivo de ser feliz. A gente não pode escolher querendo ser feliz, porque isso não vai acontecer. Não é sobre isso que é a nossa tomada de decisões, né? Então, segundo lugar, né, se a gente não deve basear a nossa escolha no querer ser feliz, a gente deve basear a nossa escolha no quê? A gente tem que escolher baseado no que cada decisão significa dentro do nosso processo de desenvolvimento. E o melhor dos mundos é quando a gente está consciente desse significado. Se eu tivesse naquele momento que eu tomei aquela decisão, consciente de que aquilo era o que eu podia fazer dentro da estrutura emocional que eu tinha, dentro das possibilidades que eu tinha, dentro daquela balança onde uma coisa parecia mais pesada que a outra, se eu tivesse consciência disso, aquela decisão teria um significado diferente para mim do que aquele que ficou martelando na minha cabeça durante mais de uma década, que era: eu não consigo fazer o que eu quero. E eu teria provavelmente sofrido com aquela decisão por muito menos tempo. Porque se aquela decisão para mim tivesse significado apenas um retrato de quem eu era naquele momento e quais eram os meus medos e quais eram as minhas limitações e quais eram as minhas possibilidades, aí sim, a partir daquilo eu ia falar: tá bom, isso significa isso, e o que eu posso fazer para continuar indo na direção daquilo que eu quero? O que eu preciso desenvolver? E isso nos leva para o terceiro ponto, que é: não existe decisão certa ou errada. Toda decisão é certa, na verdade. E toda decisão é tomada com a sua alma. Você apenas não conhece a sua alma como um todo. Então, o que existe? Se não existe certo e errado, o que existe? Existe você estar mais ou menos conectado com você, com quem você é, mais ou menos consciente de quem você é ali no momento da decisão. Quando você está mais conectado com você mesmo, com o seu processo, você vai ter mais estrutura emocional para suportar decidir e
para lidar com as consequências da sua decisão, elaborar o significado daquela decisão e ter consciência de que aquela decisão está dentro de um processo e que na sequência você pode tomar uma outra. E o quarto ponto sobre tomada de decisão, né? A gente falou que quanto mais conectado com você mesmo, melhor vai ser a sua tomada de decisão, né? Melhor vai ser como você vai lidar com as consequências das suas decisões. Mas como que você se mantém conectado com você mesmo, né? E aí vem a coisa interessante, que é o melhor jeito de você se manter conectado com você mesmo é escolhendo. Porque quando você escolhe, sinceramente, não importa tanto se aquilo vai ser bom ou ruim para você. O que importa é o que aquilo diz sobre você naquele momento. Então, quando eu tomei aquela decisão naquele momento, o que aquilo dizia sobre mim? Dizia sobre o quanto eu tinha medo, sobre o quanto eu não tinha estrutura para bancar as minhas escolhas, sobre o quanto eu não tinha consciência sobre muitas coisas, sobre o quanto eu precisava de apoio, sobre o quanto meu pai era importante para mim, sobre o quanto eu queria fazer teatro. Então o que importa é que aquilo vai dizer algo sobre você e você só precisa saber escutar isso. Então eu vou mostrar para vocês também como é que a coisa foi se desdobrando para vocês entenderem que uma decisão que parece muito errada num momento, às vezes pode ser a decisão certa, na verdade, tá? Então, depois que eu, desisti de fazer artes cênicas, entrei em ciências sociais, depois tive um tempo de pensar, organizei meu pensamento, aí eu falei, eu vou prestar comunicação social com habilitação em cinema. Por quê? Porque é parecido com teatro, né? Cinema, teatro. Eu fui fazer cinema, continuei fazendo teatro, um curso técnico, que aí não é uma faculdade, é um curso técnico. Então, continuei no meu caminho, né? Fui para a área da comunicação. Por causa disso, eu conheci o Gustavo, porque quando eu fazia cinema, uma amiga minha que trabalhava com ele me chamou para fazer um estágio na Mova, quando ainda existia a Mova. Vocês lembram da Mova? Alguém lembra da Mova? Então imagina se eu tivesse ido fazer artes cênicas, né? Eu não estaria aqui agora, por exemplo. E eu consegui, além de fazer cinema, continuei fazendo teatro, né? Quando eu terminei a faculdade de cinema, eu quis fazer psicologia. Sabe o que aconteceu? Mais uma briga com meu pai. Porque naquele momento ele tentou me mostrar que eu precisava usar o que eu já tinha aprendido antes de querer fazer outra coisa. Eu fiquei puta da vida de novo, mas eu, de novo, escolhi seguir o que meu pai estava falando e continuei martelando na minha cabeça, eu não consigo fazer o que eu quero. E comecei a trabalhar na Mova com mais afinco, e isso foi se desenvolvendo até que eu entrei completamente. Não fiz psicologia, mas comecei a fazer outros cursos na área da saúde, na área das terapias, na área do desenvolvimento. Quando eu tava quase fazendo 30 anos, eu tava numa baita crise. A única coisa que eu pensava é, eu não acredito que eu não consegui ser artista. Eu queria ser artista e até hoje eu não consegui. E aí eu comecei a fazer o curso de terapia vibracional. Quando eu entrei na primeira aula do meu curso, a gente tinha que fazer um check-in ali e falar por que a gente estava lá. E aí eu lembro que eu virei, na sala com aquelas 30 pessoas e falei, eu tô aqui porque eu quero ser artista, mas eu não consigo. E eu quero me curar disso. E eu quero entender como eu posso me curar para eu poder ser artista. Essa foi a minha motivação de ir fazer o curso de terapia vibracional, porque eu já tinha feito todas as terapias, todos os processos, todas as coisas de espiritualidade, um monte de coisa e nada me curava, nada fazia eu conseguir viver de forma plena. Mas o que aconteceu foi a coisa mais incrível do mundo. Querendo ser artista, querendo me curar para eu poder ser artista, eu acabei virando outra coisa. Eu acabei virando eu mesma integrada à minha alma. E aí eu percebi que eu era artista também, mas eu era muito mais do que isso. E o curso de terapia vibracional me abriu um mundo. E eu percebi que eu também era boa na área da saúde, em cuidar. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Lembra daquele meu teste vocacional que deu 50% saúde e 50% comunicação? Agora pensem um pouco sobre o que eu tô fazendo aqui agora, nesse vídeo. Eu tô aqui como comunicadora e como terapeuta. Eu comunico sobre como as pessoas podem se cuidar, se curar, se conectar à sua alma. Então, o teste estava certo.
E eu passei mais de uma década achando que ele não tinha servido para nada. E eu não tinha como saber, naquele momento, que o teste estava certo. Até no meio do curso de terapia vibracional, eu ainda achava que eu ia ter que escolher entre uma das duas coisas. Só que a minha alma foi se revelando, se revelando, se revelando. Eu fui me integrando, me integrando e me integrando, até que eu percebi que quando você está integrado, centrado, quando você se reconectou com você, com quem você é, você não precisa mais escolher. Você só precisa se entregar. Foi isso que me deu estrutura para estar aqui hoje ensinando vocês a realizar aquilo que a alma de vocês mais quer e precisa. Então aqui no canal eu tenho ciclos, vocês podem começar por eles se vocês estão chegando aqui agora, para ir se reconectando com quem vocês são. Mas se você quiser uma jornada guiada para colocar em prática a escuta da sua alma, com exercícios, com meditações guiadas, com aulas teóricas e com uma comunidade de troca com outras pessoas que também estão nesse caminho, aqui na descrição desse vídeo vocês vão encontrar o link para a Jornada Muda. E se esse vídeo te ajudou a pensar melhor na sua tomada de decisão, me conta aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.